galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, o pessoal aí do 7º ano. Quem está me acompanhando hoje é ele mesmo, Ricardinho Matemática. O pessoal tá achando, Ricardinho, que o seu nome tá lá, viu? Na certidão de nascimento, Ricardinho Matemática. Fale comigo. Vamos embora, galerinha de casa. Ricardinho mesmo, não sei porquê, né, Pedro? Mas é Ricardinho Matemática. Eu não sei o motivo, mas um dia vocês vão descobrir, não é? Porque Billy aí faz uma mágica, eu fico do tamanho de Pedro e tá tudo certo aí, não é? Mas a aula de hoje vai ser massa, porque Pedro vai falar sobre porcentagem, Pedro. Decimais. Eita, danoso. Vamos embora. Porcentagem e números decimais, como o Ricardinho fala, né, Dalila? Exatamente. Exatamente. Então, vamos embora. Então, galera, seja bem-vindo. Eu me chamo Pedro Vitor, sou seu professor de matemática e hoje a gente vai dar continuidade ao que estávamos falando aí sobre os números decimais. E aí eu falei ontem, Ricardo, que a gente passa por toda uma série aí, certo? Em relação ao estudo de fração e tudo que a gente vê é relacionado à fração. Então, porcentagem é fração, o número decimal é fração. Quando você for para o 8º ano, que começar a estudar aí os números racionais, você vai ver que aquilo ali também é uma fração, tá? Então, tudo envolve fração. Agora, claro, a cada série que você vai passando, o nível vai aumentando. Então, você vai aprendendo aí coisas novas. Belezinha? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar aí as nossas aulas através da TV, do celular ou do computador. Então, se você está assistindo essa aula aí pela TV já há muito tempo, não deixe de baixar o nosso aplicativo, que Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes na sua telinha, beleza? Então, pega o teu celular aí, coloca na câmera e aponta para o QR Code do teu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download. Quando tu fizer o download, vai aparecer lá 2 botãozinhos. Um dizendo sou servidor e o outro embaixo sou aluno. Clica lá em sou aluno, vai pedir o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então não deixe de fazer o download do aplicativo para que você possa acompanhar e interagir instantaneamente aqui com a gente. Ricardinho tá ali, tá de olho no chat, vai fazer comentários aqui comigo sobre a nossa aula. Então não perde tempo, já vai mandando aí o teu nome, a escola que você estuda aí de forma presencial, para a gente saber aí que você está ligadinho aqui na nossa aula. A fala aí de vocês no chat deixa a gente bastante feliz e entusiasmado para trazer sempre aqui o melhor para você, tá bom? Outro recadinho bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube, onde você pode assistir às aulas aí a qualquer momento, da onde você estiver, pausando a aula, fazendo as anotações. Então, é uma plataforma bastante completa, onde tem lá a playlist do 7º ano, tem a playlist também do 6º, do 8º. Então, além de você ver as aulas da sua turma, você pode relembrar também algum conteúdo que você possa vir a ter alguma dificuldade, certo? Então, recadinhos foram dados, professor. Vamos embora para a nossa aula, falando hoje sobre porcentagem, justamente na ideia aí de fração, beleza? Então, vamos relembrar aí o que a gente viu, não só na aula passada, mas em aulas passadas, tá bom? Observe esse exemplo aí, ó. A gente vai transformar uma fração, certo? Ou um número decimal em uma porcentagem. A gente viu aí essas transformações de um número fracionário, um número decimal ou uma porcentagem. Então, são 3 formas que eu posso escrever aí o mesmo número. Então, eu tenho aí a fração 1/4, que representa a partezinha pintadinha aí de vermelho desse retângulo. Então, esse retângulo aí, ele foi dividido em 4 partes iguais. Dessas 4 partes aí, eu pintei uma de vermelho. Beleza? Então, eu tenho um pedacinho aí pintado de vermelho, num total de 4 retângulozinhos iguais. Então, eu tenho aí a fração 1/4. Para transformar essa fração
em um número, em uma porcentagem, basta eu multiplicar esse número aí por 100. Então, pode notar que eu tenho a multiplicação agora aí de um número fracionário por 100. Então, você vai multiplicar o 100 pelo valor que está no numerador e depois vai dividir pelo valor que está no denominador. Ah, Pedro, eu posso dividir primeiro para depois multiplicar? Pode, não tem problema nenhum. Agora, claro, desde que você aí ganhe tempo a fazer essa conta, né? Vai passar o dia todinho pensando como é que divide? Então, você pode fazer de qualquer forma. Então, eu tenho aí, ó, 100 dividido por 4, isso aqui é igual a 25%. Lembre da ideia de porcentagem em relação ao todo, tá bom? Então, eu coloquei aí a representação de forma percentual da partezinha que está de vermelho. Mas, se eu quisesse representar essa porcentagem aí da parte azul que você está vendo aí na sua telinha, a gente teria a complementação desses 25% para a gente chegar num total que é de 100%, beleza? Então, imagina aí que esse retângulo aí, os 4 pedacinhos estão pintados de vermelho. Qual é a porcentagem? Eu tenho 4 dividido por 4, né? Eu tenho 4 partes pintadas de vermelho num total de 4. Quando eu multiplico isso aí por 100, eu vou ter 4 dividido por 4, que é 1, e 1 vezes 100 dá o próprio 100%, ou seja, eu pintei 100% daquela figura. Mas nesse caso aqui eu pintei apenas um pedacinho. Então a gente encontrou como porcentagem 25%. Qual é a porcentagem dessa partezinha pintada aqui de azul? Aí você pode dizer, ah, Pedro, isso aí é muito fácil. Tenho 3 pedacinhos azuis num total de 4, então fica 3 quartos. E para transformar para porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Então, 300, que é 3 vezes 100, dividido por 4, isso aí eu encontro como resultado 75%. Mas, você poderia pensar nessa situação na forma, como eu falei, na forma complementar para chegar ao todo, certo? Então, se eu tenho que o todo, como eu falei para você, corresponde a 100% e a partezinha pintadinha aí de vermelho corresponde a 25%, o pedaço pintado de azul vai ser 100 menos 25, que dá o próprio 75%. Beleza? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho um círculo que foi repartido aí em 8 pedaços iguais. E desses 8 pedaços iguais, eu peguei 6 pedaços aí e pintei de... Que cor é essa, Ricardinho? Diz aí pra mim. Isso é um vermelho, rosado. Porque toda vez que eu digo a cor aqui, eu erro. Eu olho aqui pra TV, aí tá verde. Mas o pessoal diz que é azul depois. Mas quando você olha aqui na diagonal, você vê outra cor, né? É. Mas é essa cor aí, tá bom, galera? De meio... um rosa meio alaranjado. Vamos dizer assim, Não é? Bota nos comentários aí, quero saber a cor de você, né? Pronto, fala aí nos comentários qual a cor que você acha que é esse pedacinho da pizza aí, tá? Eu tenho 6 pedacinhos aí, num total de 8. Então, eu escrevi aí a fração 6 oitavos. E para transformar em porcentagem, basta multiplicar aí por 100. Então, eu tenho aí, ó, 600 dividido por 8, isso aí é igual a 75%. Foi o que eu pintei. Perguntinha, qual é a porcentagem da parte branca? Ah, professor, de acordo com o que você explicou aí no exemplo anterior, isso aí vai ser igual a 25%, que é o que falta dos 75% para completar quanto? Para completar os 100%. Belezinha, show de bola. Agora, claro, esse exemplo aí do complementar que eu estou falando aqui para você é apenas em relação aí às figuras com apenas 2 cores, tá bom? Imagina que eu coloque aí, por exemplo, nesse círculo aqui, dividido em 8 fatias iguais, eu coloco 4 verdes, 2 vermelhas e 2 azuis. Então, se eu calculo do verde, o do azul não vai ser o seu complementar para chegar a 100%, porque a gente tem aí outra cor, beleza? Então, fica sempre ligado aí que isso é em relação ao todo, certo? Transformando agora uma porcentagem em uma fração e um número decimal. Então, a gente vai fazer agora o caminho inverso, tá? A gente estava lá na fração, transformamos para uma porcentagem.
Agora você vai ver uma porcentagem, eu tenho aí 40%, vou transformar em fração, certo? E depois eu vou transformar no número decimal. Belezinha? Então vamos lá. A gente viu que porcentagem são frações cujo denominador ele é 100. O nome ele já é bastante intuitivo, né? Porcentagem, ou seja, por 100, divisões por 100. Então eu posso escrever aqui, ó, o 40% como 40 sobre 100, 40 centésimos. Então eu tenho aí a fração 40% corresponde a 40 sobre 100. Já respondi a pergunta. Ele pediu para transformar em fração. Mas a gente pode transformar isso aí em uma fração irredutível. Eu posso ir simplificando aí essa fração para encontrar aí frações equivalentes, lembra das nossas aulas passadas, de forma que seja uma fração irredutível. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro eu vou dividir aí os dois termos aí por 10, tanto o numerador quanto o denominador. Então eu tenho aí, ó, 40 dividido por 10 é 4, 100 dividido por 10 é igual a 10. Eu podia apenas fazer tube-tube, né? Cortar aqui, ó, o zerinho com outro zerinho, certo? Tranquilamente. Agora eu tenho aí uma fração 4 décimos. Essa fração aí, ela é uma fração equivalente à fração 40 centésimos, certo? Mas não é uma fração irredutível ainda. Ainda dá para a gente simplificar, ou seja, dividir os dois valores aí por 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, eu transformei aí, ó, 40% em uma fração irredutível com 2 quintos, certo? Então, transformei aí uma porcentagem em um número fracionário. E para transformar aí um número fracionário ou uma porcentagem em um número decimal, é bastante simples, tá, gente? A gente pode transformar aí apenas olhando para a porcentagem, tá? Como eu falei para você, porcentagens são frações cujo denominador ele é igual a 100, beleza? Então, ó, se o denominador é 100, quando eu transformo em número decimal, eu tenho que colocar a vírgula, de modo que fique aí dois números depois da vírgula, certo? Então, não é 40%? Então, escreve o 40 e tem que colocar a vírgula de modo que fique dois números depois aí desse 40. Então, eu vou pegar daqui, ó, certo? Do 4 décimos. Como o 10 tem apenas um zerinho, ficou 0,4. Ah, Pedro, mas tu falou aí do 40%. É aqui, ó, 40 sobre 100. Então, você colocaria mais um zerinho aqui, ó, do lado do 4. Então, 0,4, 0,40, 0,400, tudo é o mesmo valor. Esses zeros que você coloca aqui, ó, depois da vírgula, ele não influencia em nada no resultado. Então, eu tenho aí que 40% transformado em fração é 2 quintos e que 40% transformado em um número decimal é 0,4. Belezinha? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer outro exemplo dessa transformação e vamos para exercício, belezinha? Então, ó, tenho aí o número 85%, quero transformar ele em um número fracionário e também em um número aí decimal, beleza? Então, como a gente já falou, tenho aí 85%, transformando em fração eu tenho 85 sobre 100. Um ponto bastante importante para você anotar aí e para você tentar revisar depois, assistindo às aulas lá da playlist do YouTube que eu falei, do sexto ano, são os critérios de divisibilidade. Você vai utilizar eles para simplificar essas frações, porque precisa ter um número que divida tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, tá bom? Então você vai observar que, para a gente simplificar essa fração aqui, eu posso simplificar aí por 5, porque tanto 85 quanto 100, eles são aí múltiplos de 5, certo? E a gente vê lá na nossa aula de critério de divisibilidade que, para um número ele ser divisível por 5, ele precisa terminar, ou seja, o número que está ali no algarismo das unidades, ele tem que ser 0 ou 5. E é o que acontece aqui, ó, com 85, que termina em 5, e com 100, que termina em 0. Beleza? Então, eu tenho aí, ó,
que dividindo 85 por 5 é igual a 17 e 100 dividido por 5 é igual a 20. 17 é um número primo, que é outro conhecimento, certo, professor? Também lá do sexto ano. Diferença entre números primos e números compostos. Se o 17 é um número primo, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, não tem nenhum outro número que eu possa simplificar, que eu vá simplificar o 20 também. Então, chegamos aqui na fração irredutível de 85%. E para transformar aí 85% em decimal, certo? É só você colocar a vírgula aí depois do 8. Então, fica 0,85. Fizemos aí a transformação. Beleza? Então, não tem estresse para você transformar aí e escrever essas três relações de número fracionário, número em forma de percentual e número decimal aí. Você pode fazer o carrossel que você quiser. Como assim, Pedro? Eu posso lhe dar um número decimal e você transformar para porcentagem e fração. Eu posso lhe dar um número fracionário, você transformar ele para porcentagem e para número decimal. E eu posso dar também um número em forma de porcentagem e você transforma ele em número fracionário e em número decimal. Belezinha? Professor Ricardo, comentários aqui sobre a aula. Fale comigo. Essa aula aí tem importante por demais para a série seguinte, né, Pedro? Quando ele vai falar sobre os conteúdos do oitavo ano, eu preciso saber simplificar e saber uma porcentagem. Quando eu vou falar sobre o próprio porcentagem, regra de 3, eu tenho que saber fazer aí as transformações matemáticas, aritméticas para poder desenvolver. Os meninos aqui também, dizendo que já percebeu isso no dia a dia, esse conteúdo aí, porque porcentagem está no dia a dia, Pedro, está nos jornais, está na TV, falando sobre os noticiários, né, sobre coronavírus, sobre o dia a dia da gente, alarmando, ele fala sobre porcentagem. Então, o aluno, para entender aí as questões que o repórter está falando, ele tem que entender que porcentagem é essa. 25% da população fez isso, 35% da população fez aquilo. Então ele entendeu o que significa 25%, 35%, para poder a reportagem ser compreensível por ele, não é isso? Justamente, o que você falou foi muito importante, Ricardo, porque essa relação aí que a gente encontra, tanto na matemática quanto no nosso dia a dia, é o que a gente mais utiliza, beleza? Então, falamos ontem aí sobre a diferença entre número decimal e número fracionário, que os meninos, eles têm uma certa dificuldade com o número fracionário, professor, porque não é algo do seu dia a dia. A gente vê que o dinheiro é em forma decimal, a gente vê que lá no refrigerante, quando você pega um refrigerante de 2,5 litros, não está lá em forma de fração, 5 meios, tá? Está em forma de número decimal. Então, a sua vivência é mais importante com os números decimais. E aí você consegue compreender e comparar esses números para saber se é um número muito alto, se é um número muito baixo. Então, você precisa saber dessa vivência também com os números em forma de porcentagem, porque é o que a gente vê no nosso dia a dia, é o que a gente vê, como o Ricardo falou, nos jornais, é o que a gente vê quando a gente vai comprar um sapato que está lá com um desconto, é o que a gente vê quando a gente vai adquirir um imóvel ou contrair um empréstimo, que a gente vai ver que a taxa vai estar lá em porcentagem. Então, você precisa entender para você poder comparar, para saber se esse valor é um valor muito alto ou se esse valor é um valor que muito baixo. E para isso, a gente tem as ideias aí do cálculo mental da porcentagem, de você entender, como eu falei aqui para você, que 100% representa o todo, certo? Então, imagina aí que você diz assim, que a população lá da China dobrou. Então, você tem que entender que essa dobra significa também um aumento aí de 100%, tá? Você precisa entender que 50% é a metade de um todo. Você precisa entender a relação dos 10% do garçom que você paga lá quando você vai pagar a sua conta, certo? Se você vai pagar ou não, que é opcional, né? Mas todas essas questões que você vivencia aí no dia a dia, você precisa ter o entendimento, tá? Até porque você vai precisar aí resolver questões, como o Ricardo falou também,
lá no futuro, né, de porcentagem, de regra de 3, de probabilidade. Você também vai encontrar aí nas proporções, quando você for aí no seu supermercado. Então, você vai ver que tudo que a gente fala aqui hoje é falado de outra forma diferente, tá? Lá no futuro, quando você for avançando aí de série. Você vai ver que essa fração aqui, ó, 85 centésimos e 17 vinteavos formam uma proporção, por exemplo. Mas isso aí se dá de que forma? Então, sempre eu falo para vocês, pega as ideias aí da série que você está, aprende tudinho, porque se você sentir alguma dificuldade e não focar para aprender, vai ter uma dificuldade maior no 8º ano, no 9º ano e assim por diante. Show de bola? Bora-se embora aí resolver problemas envolvendo porcentagem. Como é que a gente vê porcentagem aí na prática, tá? Primeira questão diz o seguinte aí, bota bem grandão aí, Billy, por favor. No último mês, 34% dos 800 sócios de um clube pagaram as mensalidades. Quantos sócios estão com pagamento em dia? Então, a gente já vê essa ideia aí de não importa a quantidade exata, né, que a gente tem de sócios pagantes, mas você precisa entender o que é que significa essa porcentagem. Então, 50% é a metade. Então, você já pode entender que menos da metade dos sócios estão adimplentes, ou seja, estão com seus pagamentos em dia. Então, a gente já dá para ter uma noção de que essa porcentagem aí é uma porcentagem baixa, tá? Nessa questão, pede para a gente calcular o valor exato, mas você já pode ter o entendimento aí de que esse valor aí não é um valor muito alto, que a adimplência precisa ser maior e que a inadimplência, né, ou seja, o pessoal que não está pagando aí, seja menor a cada dia. Tá? E aí a gente pode envolver empreendedorismo, de que envolver o marketing daquela empresa para que os sócios eles consigam pagar e para que a empresa consiga mais sócios aí para aumentar aí a sua arrecadação. Então, calculando aqui esse valor, eu tenho 34% dos 800. 34% é a mesma coisa que 34 sobre 100. E no lugar desse 2 aí, você coloca vezes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 34% é 34 sobre 100 vezes 800. Então, como eu falei aqui para vocês, você pode resolver essa questão aí de qualquer forma. Ou multiplicando primeiro, ou dividindo. Eu fiz aqui multiplicando, tá bom? Mas eu vou mostrar uma forma de você resolver aí dividindo também. Então, 34 vezes 800, isso dá igual a 27.200, dividido aí por 100. Pode notar que eu posso cortar esses zeros aí, né? Tube, os dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador. Eu poderia fazer isso aí já antes, tá? Eu poderia fazer isso aqui e aqui, ó. Cortar esses dois zeros com esses dois zerinhos aqui. Então, eu iria ficar somente com 34 vezes 8, que é 272 sócios. Respostinha aí, letra A, certo? Então, dos 800 sócios, apenas 272 são adimplentes, ou seja, estão com o seu pagamento em dia. Então, não precisa você saber o valor exato. Você poderia já saber que esse valor é um valor muito abaixo do total de sócios que temos aí nesse clube, beleza? Segunda questãozinha disse assim, ó, Karina já pagou 65% de uma dívida de R$1.000. Quantos reais faltam para Karina saldar a sua dívida? Então, você pode notar aí que Karina já pagou mais do que? Mais da metade da sua dívida. Então, a gente vai calcular aí e descobrir o valor exato, certo? Dessa dívida. Eu tenho aqui, ó, 65% de 1.000. No lugar do de, você coloca vezes. 65% é 65 sobre 100 vezes 1.000. Posso já cortar aí esses dois zerinhos, mas eu multipliquei primeiro aí, ó. 65 vezes 1.000, 65.000, dividido por 100. Tube aí nos zerinhos, eu tenho que R$650 foi o que ela já pagou.
Então, o que é que falta pagar? 1.000 menos 650, que dá 350 reais. Então, pode notar que essa pergunta agora foi diferente, né? Essa pergunta, ela disse que 65% foi o que já pagou e o que ele quis saber é quanto falta para quitar aí a sua dívida, tá? Se ele perguntasse quanto ela já pagou, seria o próprio 650. Mas ele perguntou aí quanto falta para saldar essa dívida, ou seja, para quitar essa dívida, e aí a gente precisa subtrair. Eu poderia já calcular o complemento dele, né? Se 65% foi o que já pagou, quanto falta para pagar? É o que falta para 100%, beleza? Que seria aí 35%. Então, se você já calcula aí 35% de 1.000, você já vai encontrar como resposta final 350 reais. Belezinha, galerinha. Ricardinho, estouramos nosso tempo, tá? Vai cortar para ele e ele vai dar só tchau, tá bom, Billy? Tchau, galera! Show de bola! Um cheiro no coração, galera, e até a nossa próxima aula. Fui!